Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Caio Braga e hoje eu vou revisar um tema que é extremamente cobrado na prova do Enem, que é a estequiometria. Nós vamos falar da competência de área 7 e da habilidade 25. A competência de área 7 é a seguinte: apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Tudo a ver com a estequiometria. A habilidade número 25 é a seguinte: caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção. Nas duas questões que eu vou comentar hoje, nós vamos abordar essa competência de área 7 e vamos abordar também a habilidade número 25. Não sai daí, fica até o final do vídeo e vai deixando logo o teu like. Vamos então para o comentário de uma questão que aborda essa competência e essa habilidade. A questão foi cobrada no Enem de 2012 e diz o seguinte: pesquisadores conseguiram produzir grafita magnética por um processo inédito, em forno com atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. No forno são colocados grafita comercial em pó e óxido metálico, tal como CuO. Nessas condições, o óxido é reduzido e ocorre a oxidação da grafita, com a introdução de pequenos defeitos, dando origem à propriedade magnética do material. Considerando o processo descrito com um rendimento de 100%, 8 gramas de CuO produzirão uma massa de CO2 igual a... Foi fornecida as massas molares em gramas por mol do carbono, que é igual a 12, do oxigênio, que é 16, e do cobre, que é 64. Bem, pessoal, para vocês resolverem essa questão, primeiramente você vai ter que escrever a equação química. Pela descrição, pelo que nós vimos na questão, nós temos um óxido de cobre que vai ser misturado com grafita. A questão não diz o que é a grafita. Você previamente já tem que saber que grafita é composta por carbono, é constituída por carbono. Vamos para a escrita da equação química. Pela descrição da questão, nós temos óxido de cobre, CuO, reagindo com grafita, que vai ser representada pelo carbono, sendo que vai acontecer a redução da grafita e vai haver a formação de CO2. Então, formação de CO2 e redução do óxido de cobre, formando apenas cobre. Fizemos então a primeira etapa, que foi a escrita da equação. Você tem que observar também que essa equação deve ser balanceada. Então, as quantidades de átomos que tem os reagentes devem ser iguais às quantidades que tem os produtos. Verifica: um cobre, um oxigênio, 2 oxigênios. Então, nós temos aí uma diferença na quantidade de oxigênios. Vamos ter que fazer o balanceamento. Como que a gente vai fazer? Tem 2 oxigênios aqui, no reagente só tem 1, então multiplico por 2. Multiplicamos também o cobre, 2 cobres, lá do outro lado só tem 1, vamos multiplicar por 2. 2 cobres e 2 cobres, 2 oxigênios, 2 oxigênios, 1 carbono e 1 carbono. Primeiro e segundo passo já era. Nós escrevemos a equação, nós balanceamos a equação e vamos agora para o terceiro passo, que é estabelecer uma regra de 3 com os dados fornecidos na questão e com a pergunta que foi feita. O dado fornecido foi o seguinte: 8 gramas de óxido de cobre vão reagir e ele pede para você dizer quantos gramas de gás carbônico vai ser produzido. X gramas, sabendo que a reação tem um rendimento de 100%.
Na segunda linha da nossa regra de 3, porque todo o cálculo estequiométrico vai ser resolvido por regra de 3, nós vamos conseguir pelo cálculo das massas, aqui no caso dessa questão, o cálculo das massas do gás carbônico e do óxido de cobre. Para o óxido de cobre, nós vamos ter CuO 64 do cobre mais 16 do oxigênio, nós vamos ter uma massa de 80 gramas. Quantos mols nós temos aqui? 2. Então, 2 vezes 80, que vai dar 160 gramas. Tirando a massa do gás carbônico, nós vamos ter CO2, 1 carbono, 12 a sua massa, 2 oxigênios, cada oxigênio vale 16, então 16 vezes 2, 32. Somando as duas massas, nós vamos ter 44 gramas, é a massa molar para o gás carbônico. Só tem 1 mol, então permanece 44 gramas. Vamos multiplicar agora meio pelos extremos. X vezes 160, 160x igual a 8 vezes 44. X será igual a 8 vezes 44 vai dar 352, que será dividido por 160. 350 dividido por 160 vai dar 2,2 gramas. Então, se você der uma olhadinha aí nos itens da questão, o item correto vai ser o item A, 2,2 gramas. Bom, gente, vamos para a resolução da segunda questão, mas antes de prosseguirmos, eu quero te convidar para estar se inscrevendo no canal, para estar nos ajudando a alcançar 1000 inscritos, tá certo? Então, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos. A próxima questão foi uma questão cobrada no Enem de 2014 e diz o seguinte: grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12 gramas por mol, 16, 32 e 40 gramas por mol, respectivamente. Considerando o rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de... Bem, gente, vocês podem observar que nesse caso as equações químicas já estão escritas, diferente da questão anterior. Nós temos a equação química 1, a equação química 2. O que nos interessa aqui vai ser a quantidade de gesso, que é o CaSO4, é uma outra informação semelhante à questão anterior, que você tinha que saber quem era grafite. Aqui também você tem que saber quem é o gesso, que é o CaSO4, previamente, evidentemente. Então, CaSO4 é o gesso e nós queremos calcular qual a quantidade de gesso produzida por cada mol de gás retido. Qual é o gás que está sendo retido aqui, gente? O gás é CO2, como foi mencionado lá na questão. Então, para cada 1 mol de gás SO2 retido no processo, quantos gramas de gesso vai ser produzido? Lembrando que o rendimento dessa equação química é de 90%. Nós temos aqui 2 casos especiais de estequiometria. Primeiro caso, reações sucessivas. Nós temos 2 equações químicas onde eu estou relacionando uma quantidade de SO2, que está na equação 1, com uma quantidade de CaSO4, que está na equação 2. O ideal é que você desenvolva a questão
transformando essas duas equações em uma única. Então, nós vamos observar qual é o intermediário, que é o intermediário, uma substância que está tanto na primeira quanto na segunda equação, e nós vamos cancelar. O intermediário é o CaSO3, que está nas duas. Veja que na equação nós temos 1 mol de CaSO3 e na 2 nós temos 2 mols. O que nós vamos fazer? Multiplicar a equação 1 por 2. Todas as substâncias, reagentes e produtos serão multiplicados por 2. Multiplicamos. Agora nós vamos fazer a equação global. Nós vamos somar as duas equações, cancelando o que se repete antes e depois. O que está no reagente, que se repete no produto, nós cancelamos. O que é que se repete? 2CaSO3 com 2CaSO3. Todas as outras substâncias não se repetem, então nós vamos somar. Vai ficar 2CaCO3 mais 2SO2 mais O2, formando agora já no produto 2CaSO4 mais 2CO2. Aí está a nossa equação química global que nós vamos utilizar. O que a questão está dizendo? Para cada 1 mol de SO2 de gás retido, qual a massa de sulfato de cálcio, ou seja, de gesso? Para 1 mol de SO2, nós vamos formar quantos gramas de sulfato de cálcio? X. Pela equação química, 2 mols de SO2 vão formar 2 mols de CaSO4, só que tem que estar em grama. Então, nós vamos calcular a massa do CaSO4. O cálcio vai ser 40, o enxofre vai ser 32 e o oxigênio é 16, só que são 4. 4 vezes 16, 64. Então, nós vamos ter aqui 6, 10, 13, 136 gramas por mol é a massa molar de sulfato de cálcio. São 2 mols, então 272 gramas vai ser a massa para 2 mols. Meio pelos extremos, x vezes 2, 2x igual a 1 vezes 272. X será igual a 272 sobre 2, x será igual a 136 gramas. No entanto, perceba que a questão está dizendo que o rendimento é de 90%. Aqui, 136 seria se o rendimento fosse de 100%. Para um rendimento de 90%, nós vamos ter x. X será 136 vezes 0,9. X será igual a 122,4 gramas aproximadamente. Dando uma olhadinha nos itens da questão, nós vamos ter o item C como resposta correta. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, do nosso vídeo de hoje. Deixem o seu like. Até a próxima e um forte abraço.